Bom, a onda quadrada, pessoal, ela tem a representação periódica, né, em série de Fourier. E aqui nesse caso da onda quadrada periódica, você vai ter que calcular os coeficientes Ak para reconstruir esse sinal. Então, nesse caso, você pode partir do princípio do valor médio, é um 1 sobre n, onde n é o período, a somatória de menos n1 a n1, pois são esses os valores que são diferentes de zero no sinal. Então, eu já posso restringir o intervalo da somatória de menos n1 a n1, né, que são os valores não nulos, de x de n. Aí perceba que teria o exponencial aqui na definição da equação de análise, mas como o coeficiente k é zero, então isso aqui resulta em 1. Então, x de n multiplicado por 1, que é a exponencial de j0. E aí, para chegar nessa convergência dessa sequência, dessa somatória, vocês podem lembrar do exercício que foi feito na revisão, um assunto de nivelamento. Como a gente vai basicamente cair muito em caso de séries, as séries que a gente vai ver aqui, basicamente elas convergem. Então, aquele problema, aquela discussão de convergência da série de Fourier não é tão crítico aqui, certo? E o valor médio, diria para vocês que o A0, o valor médio é igual ao AN, A de menos N e assim por diante. Certo? Muito bem. E aí, no caso, para fechar, você precisa agora calcular para um K múltiplo diferente do valor de N, você vai ter essa maneira de representar. Você substitui o intervalo de somatória, eu vou definir uma nova variável m, n vai ser igual a m menos 1, então você vai mudar os intervalos e vai chegar numa sequência da série. Perceba que n1, esse termo aqui, exponencial de menos jk ômega 0 n1, ele não depende da somatória, não depende de m, então posso colocar para fora, ele vem aqui para fora, né? Você pode considerar no exemplo, revisando o exercício 1.54, que isso aqui vai ser o seu alfa, e o m vai ser a variável da somatória. Está lá, eu acho que era n. Com isso, você vai chegar na representação, né, da sequência, convergência dessa série, e reescrevendo em termos do alfa. Né? Se tiver dificuldade de assimilar isso aqui, você pode escrever como se fosse alfa, e depois lá no final você substitui o alfa por exponencial de menos jk ômega 0. Tá? Desse passo aqui para baixo, né, para chegar nessa simplificação, é basicamente buscar reescrever esse sinal, os termos dele na fórmula de Euler, certo? Para você chegar em senos, tanto no numerador como no denominador. Tá? Então, beleza. Isso aqui é o caso que fecha a questão, você calcula o coeficiente, né? Eu sei que tem um caminho das pedras aqui para chegar aqui no final, mas eu sugiro que isso faz parte do exercício, vocês destrincharem isso aí. Se tiver dificuldade, a gente pode, caso vocês tenham alguma dúvida, né, mandar uma foto até onde você conseguiu fazer, e aí eu tento ajudar. Então, passando aqui, aqui eu trago o esboço para vocês, né, dos valores desses coeficientes para diferentes padrões. Por exemplo, você vai considerar aqui que o 2n mais 1 ele é igual a 5. Isso aqui tem no material do livro, né, também. E dependendo do valor de n, ou seja, do período desse sinal, perceba que a gente não amarrou o período dele, deixou aberto, né, uma literal. O n ele pode assumir diferentes valores. Aqui é um caso para n igual a 10. Então você vai ter esse padrão. Perceba que, nesse caso, você tem aqui já umas interpretações, dá para extrair algumas interpretações interessantes. Por exemplo, o A0 ele é diferente de zero. Daqui, da figura anterior, você já perceba isso, que como o sinal ele tem um offset, né, aqui, ou seja, a área dele em cima não é igual à área de baixo. Então, isso aqui já é um indicativo que o A0 ele vai ser não nulo. E A2, A4, A6, A8, perceba o seguinte, eles são nulos, né? Para n igual a 10, nessa condição. 2n mais 1 igual a 5 e o período sendo n igual a 10. Então, isso implica nos coeficientes pares definidos pela
pela equação de análise, vai resultar em valores nulos de coeficientes pares. E os coeficientes ímpares, A1, A3, A5, A7, eles vão ser não nulos. E perceba que esse padrão ele se repete. Basicamente, os sinais, os coeficientes de 0, pessoal, até 9. Depois, em 10, ele já repete, né, o padrão. Aí perceba que alguns coeficientes se superpõem. Então, isso aqui foi o que a gente pode extrair no caso, para n igual a 10. Vamos fazer agora para n, um valor de n maior. Para n igual a 20, ó, veja como muda o padrão. Certo? Já se aproxima um pouco daquela ideia da função sinc, né, no caso contínuo, mas perceba que à medida que o k vai para infinito, os coeficientes eles não vão atenuando, nesse caso discreto. No caso contínuo, foi observado isso, que à medida que você varre os AKs para infinito, a magnitude dos coeficientes eles vão indo para zero. Então, pessoal, no caso discreto, não há uma convergência para zero desses coeficientes. Esses coeficientes vão se repetir, o padrão. Portanto, a energia, perceba que a energia aqui ela não fica concentrada só em baixa frequência, ela vai em múltiplos de frequência, fundamental. E à medida que você aumenta isso, você vai repetindo esse padrão. Tá? Isso aqui é a distribuição espectral, os coeficientes espectrais do sinal onda quadrada discreta. Né? E aqui, para finalizar, eu trago uma comparação, né? No caso contínuo e no caso discreto. Perceba o que eu falei, né? Quando o k tende para infinito, no caso contínuo, a amplitude desses coeficientes ela tende indo para zero. No caso discreto, não. Ela vai se repetir a cada intervalo de período, né? N.